noite para todas, lindas e maravilhosas. Eu também, Tereza, já estou no prenúncio já da lua minguante, estranha. É bem interessante isso. Passar por esse processo de forma consciente, né? Eu acho tão engraçado que, assim, a gente sabe que na lua minguante a gente não deve, né, começar nada novo. E aparece cada coisa para você, sabe? Tipo, é como as coisas que você estivesse esperando, aparece ali, tipo, no teu colo. Entendi. Boa noite, Denise. Interessante. Mas não sei Boa do que. noite, Tudo bom, meu amor? tudo ótimo. Então, não sei do que especificamente você está falando, mas dependendo do que seja, pode ser que a lua minguante você consiga estruturar melhor, se você já não estruturou lá atrás, né? Espera um pouquinho, só uma Não, semana. não, eu entendi? Eu entendi assim, que é um prenúncio, não é que é para já, né? É tipo, olha, que nem assim, eu Oi, venho tô falando há um aqui. tempão, falo um tempão, ter uma barraca num lugar para expor meus produtos da Aroma de Verde e dos orgonites de essas coisas. Eu tenho há muito tempo que eu venho da pública, então eu não tenho tempo. Agora eu passei me dividindo em cuidados com minha mãe. Então, assim, não tive tempo de produzir. E tô organizando isso dentro de mim, da minha cabeça, como que eu vou fazer isso. Hoje eu recebi um link de uma menina que faz feira, tipo, feira aquelas brechó de garagem, sabe? Aquelas feirinhas de garagem. Aí eu falei, caraca, meu Deus do céu, e agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, mandei, perguntei a ela, né, se era para semana você tem que expor. Ela falou que não, que passa por uma análise, a ficha passa por uma análise, leva entre uma semana a 10 dias. Eu falei, opa, então Maravilhoso. tá bom, tá ótimo, é assim mesmo, tá Pois ótimo. é, e vindo a Aí lua já, minguante para você produzir, para você, né? Trabalhar interno, trabalhar essa é, energia de criação. essa Isso aí, questão, gestação, né? Lua é minguante é lua isso de aí, gestação. é isso aí. E eu tô Maravilhoso. gestando um monte de projetos, um Isso monte aí. de... A hora que nascer, nossa senhora, vai ser uma atrás da outra. E essa semana a gente vai falar especificamente sobre negócios, né? Sobre projetos. E aí agora eu vou entrar um pouquinho aí nos projetos de vocês, a gente vai começar a olhar para isso juntas, se a gente tem um projeto, se a gente não tem, e como é que se a gente tem, para a gente olhar para o nosso negócio, como é que pode melhorar, se a gente não tem, como a gente consegue começar a criar esse negócio, como a gente dá cara, né? Quais são os pilares bacanas para a gente poder criar um negócio bacana de sucesso? O que, que a gente entende como sucesso? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa semana, né? E eu estou bem curiosa, né, para saber, né, para gente. Algumas mulheres eu já sei, né, qual o negócio, em que momento da vida tá, né? E algumas não, né? E aí quero entender um pouquinho. Juliana, É né? ótimo, isso é Algumas ótimo. pessoas eu preciso entender se estão onde gostariam de estar ou se estão apenas para pagar os boletos, se tem um sonho, se esse sonho, como é que é esse sonho. Então, acho que a gente vai entrar nesse estágio agora, né? De entender o que é Maravilhoso. empreender, né? É.
é o que eu falei hoje para Anderson. Meu problema não é seguir, não é trabalhar, não é seguir o negócio. Meu problema é dar o chute na bunda para ir, sabe? Vai. Mas é tudo interno, tá tudo dentro. Sair esse negócio, é isso aí, é o interno, é o medo. Ai, meu Deus do céu, vou para a feira. Ai, meu Deus, não tenho produto suficiente. Ai, meu Deus, eu tenho que produzir, vou começar a trabalhar, voltar a trabalhar, não vou ter tempo. Sabe, aquelas coisas. Sei como é que é isso. Então, a gente vai falar bastante sobre isso essa semana. E eu queria até propor a vocês que a gente, dentro do cronograma, né, que eu propus, a gente ia fazer um dia de aula e um dia de tira dúvidas. E aí eu pensei da gente, para a gente poder trabalhar bem esse material, trabalhar bem, dar um gás, né, nesse ponto aí, a gente trabalhar aulas todos os dias com tira dúvidas no final. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a gente trabalhar naquele dia mesmo. Que eu acho que a gente consegue trabalhar mais material, dar mais dinâmica, né, a esse tema que é tão importante. E, enfim, aí eu preciso ouvir vocês, se vocês acham que é legal a gente trabalhar a aula direto, né, todos os dias aula, ao invés de aula, o dia tira dúvida, né? E aí as dúvidas que vocês tenham que não caibam dentro da aula, vocês podem ir me fazendo no privado e a gente vai trabalhando aí uma mini consultoria, né? A gente vai trabalhando isso pelo interno também. Vamos ver, né? Bom, não sei se... Deixa eu ver se tem mais alguém aí. A Liz e a Jéssica falaram que estavam chegando. A gente tem bastante material hoje para falar. Eu acho que eu vou começando, porque aí a gente vai... deixa eu ver aqui. Só a Liz mesmo, a Liz e a Jéssica. Então vamos então começar devagarzinho. Quem for chegando a gente vai admitindo. Quem perdeu o pedacinho do começo vai assistir depois o pedaço que perdeu. Acho melhor para a gente ganhar e fazer o esquenta, né? E hoje a gente vai falar sobre um arquétipo, uma história, né? A gente vai trabalhar uma história que vai falar sobre o nosso empreendedorismo. Hoje a gente começa a falar sobre empreendedorismo, sobre a nossa capacidade produtiva, sobre o que a gente deseja, né? Enfim. E a história de hoje é chamada A Donzela Sem Mãos. É uma história bem interessante, tem vários personagens também, e hoje eu vou, depois que eu terminar de contar a história, a gente vai falar um pouquinho sobre esses personagens, sobre esses estágios deles, né? Sobre os estágios da história. E aí depois a gente entra nos comentários e vamos falar um pouquinho, né? Fazer um link com a questão dos nossos sonhos, né? Empreendedores, né? Porque a gente tem aquele lado nosso da idealização, a gente faz as nossas limpezas, mas hoje a gente está aí, né? No fronte de batalhas, a gente está trabalhando, a gente está fazendo alguma coisa no mundo, e aí a gente precisa examinar isso, né? O que eu estou fazendo é o que eu quero fazer, eu estou fazendo algo, mas tem algo que eu desejo, que o meu coração peça, que motive, que faça os meus olhos brilharem. Estou no que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de evoluir um pouquinho mais. Enfim, a gente vai precisar medir um pouquinho isso. A partir de hoje, a gente vai começar a olhar para essas questões. Então, vou começar a história. Ela não é muito longa, não. Ela só tem muitos personagens, mas a gente vai prestar atenção. Então, a gente começa
Respira fundo, relaxa, tira a mente lá de fora, né? Traz a mente para cá, respira. Né? Fica ali bem. Vamos trazer a nossa consciência através da nossa respiração para o momento presente, para o aqui e agora, onde está tudo acontecendo, onde a gente vai determinar as nossas ações futuras. Respirando, a gente entra em contato com a nossa alma, com a nossa intuição, com os nossos amigos espirituais, com os nossos amigos espirituais, enfim. A gente se conecta com aquilo que realmente a gente é. Era uma vez, há alguns dias, um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha com a qual moía cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades financeiras e não lhe restava nada além de uma enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu de trás de uma árvore. Não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho em tom engambelador. Posso adorná-lo de riquezas se você quiser me dar o que está atrás do seu moinho. O que está atrás do meu moinho, a não ser a macieira florida? Perguntou-se o moleiro, concordando com a proposta do velho. Dentro de 3 anos virei buscar o que é meu. Disse o estranho, rindo à socapa, e foi embora, a mancar, desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro da casa, com o avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido meu, quando bateu a hora, surgiu na nossa casa um relógio mais bonito, nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo, a nossa pobre despensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordaram de tão cheios de ouro. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos e o seu cabelo foi puxado e preso num arco dourado. Ah, disse o moleiro, assombrado quando seu próprio gibão passava a ser de cetim. Diante dos seus olhos, seus sapatos de madeira viraram sapatos finos. Bem, isso foi um desconhecido, disse ele ofegante. Deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecasaca escura na floresta. Ele me prometeu uma enorme fortuna, se eu lhe desse o que está atrás daquele moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar uma outra macieira. Ai, marido meu, disse ela. O homem de casaco escuro era o diabo, e o que está atrás do moinho é a árvore, sim, mas a nossa filha também está lá varrendo o quintal com uma vassoura de salgueiro. E assim os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante 3 anos. E tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. Ou seja, ela era bem tranquila, né? Ela era bem recatada, ela era bem obediente. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível lançou do outro lado do quintal. Ela não pode mais se banhar, berrou ele, ou não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela não se banhou até que o seu cabelo ficou emaranhado, suas unhas negras e a sua pele acinzentada, suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então,
Com a donzela cada dia mais parecida com o animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou e suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou furioso. Cortem-me fora as mãos. Do contrário, não vou poder me aproximar dela. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Disse o homem. Tudo aqui irá morrer, disse o diabo. Você, sua mulher e todos os campos até onde a vista alcance. O pai ficou tão apavorado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar seu machado de gume de prata. A filha conformou-se. Sou sua filha. Faça o que deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto, se foi a filha ou o pai. Terminou assim a vida da menina da forma que ela conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam dos seus braços estavam novamente limpos, e o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal quando tentou agarrá-la. Lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta, ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito a ela. O pai havia envelhecido 100 anos e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza. Pelo resto da vida, mas a filha disse achar mais conveniente que ela se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para o seu sustento. E assim ela fez com que atassem seus braços com gaze limpa, e ao raiar do dia ela se afastou da sua vida como havia sido até então. Ela caminhou muito. O sol do meio-dia fez com que suor escorresse, riscando a sujeira do seu rosto. O vento desgrenhou tanto seu cabelo até que ele mais parecia um ninho de cegonhas, com gravetos enfiados de qualquer jeito. No meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir as frutas nas árvores. Ela não podia entrar, já que o pomar era cercado por um fosso. Caiu então de joelhos, pois estava faminta. Um espírito etéreo, vestido de branco, surgiu e fechou a comporta para esvaziar o fosso. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo de algum modo que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem baixo para que ela o alcançasse, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali em pé, ao luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro viu tudo, mas reconheceu a magia do espírito que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar as suas peras. Ele descobriu que uma estava faltando, mas olhando por toda parte não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro tinha a explicação. Ontem à noite, 2 espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar, e um deles, que era mulher e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e o mago, que sabia conversar com espíritos. Os 3 se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez,
Uma árvore curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance, e a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito. Vocês são deste mundo ou não são deste mundo? Perguntou o mago. Eu fui outrora do mundo, respondeu a donzela. No entanto, não sou deste mundo. Ela é humana ou é um espírito? Perguntou o rei. E o mago respondeu que ela era as duas coisas. O coração do rei deu um salto e ele se apressou até chegar até ela. Não renunciarei a você, disse ele. Deste dia em diante eu cuidarei de você. No castelo ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata que foram amarradas aos seus braços. E foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passado algum tempo, o rei teve que ir combater num reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Se ela der à luz a um filho, mande-me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz a um belo bebê. A mãe do rei mandou um mensageiro até o rei para lhe dar as boas notícias. No entanto, a caminho, o mensageiro se cansou e, chegando ao rio, foi ficando cada vez mais com sono. Afinal, adormeceu profundamente às margens. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a rainha havia dado à luz a uma criança que era metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia, mas mesmo assim mandou de volta uma carta, recomendando que amasse a rainha e que cuidassem dela nesse terrível transe. O rapaz que vinha trazendo a mensagem mais uma vez chegou ao rio e, sentindo a cabeça pesada, como se tivesse comido todo um banquete, logo adormeceu junto à água. Foi quando o diabo mais uma vez apareceu e trocou a mensagem para: matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou um mensageiro pedindo confirmação. Corriam os mensageiros de um lado para outro, cada um adormecendo junto ao rio, enquanto o diabo trocava as mensagens para outras que iam ficando cada vez mais apavorantes, sendo que a última dizia: guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corça, arrancou a sua língua e os seus olhos e escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o bebê junto ao seu peito e, cobrindo-a com um véu, disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou até chegar à floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima, pelo meio e por volta do mato. Quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco de antes apareceu e a conduziu a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma outra donzela, vestida de branco, levou a rainha para dentro e demonstrou saber o seu nome. A criança foi posta num berço. Como você sabe que eu sou uma rainha? Perguntou a donzela. Nós, da floresta, acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora descanse. E assim a rainha ficou 7 anos na estalagem e se sentia feliz com a sua criança e com a sua vida. Aos poucos, as suas mãos foram voltando, inicialmente com dedinhos de criança e depois foram se transformando em mãos de verdade. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e a sua velha mãe se lamentou com ele. Por que você quis que eu matasse 2 inocentes? Perguntou ela, mostrando-lhe os olhos e a língua do corse. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolável. A mãe viu sua dor e contou que os olhos e a língua eram de um animal e que havia mandado a rainha e o filho fugir pela floresta dentro. O rei jurou não mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. Ele procurou por 7 anos a fio.
Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao do musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo, ele não comeu e nem bebeu nada. Mas uma força maior do que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou-o a entrar e ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do sono mais profundo, o véu se enfunou e escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplavam. Sou sua esposa e esse é o seu filho. O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãos. Com todas as minhas aflições e com meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer, disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho, e naquele dia houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois, o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe, realizaram um segundo casamento e tiveram muitos outros filhos, todos os quais contaram essa história para outros 100, que contaram essa história para outros 100, exatamente como vocês fazem parte dos outros 100 a quem estou contando. E assim se finaliza essa história. Beber água, boa noite. Os que chegaram depois, Jéssica. Boa noite. Boa noite para todas. Adriana. Que história, né? Cheia de personagens, cheia de símbolos. E hoje a gente vai falar de empreendedorismo, né? Vamos começar, né, na verdade, a falar de empreendedorismo. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente poder entender, clarear algumas dúvidas, e aí a gente vai botar aqui a nossa voz em torno desse estudo, né? Alguns pontos que a gente precisa olhar aqui, né? Primeiro, os personagens, né? O jardineiro é aquele que cultiva a alma. A psique feminina precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias a fim de substituir a que estiver exausta e velha. O rei, um ideal, um emprego, uma meta, um amor, aquilo que você deseja se casar. O mago é a magia direta do poder da mulher. Quando aquilo que idealizamos pergunta à nossa magia o que somos, o mago responde que somos seres espiritualmente reais. Vamos juntar, a partir daqui, o nosso espiritual à nossa missão na Terra. A rainha mãe, a velha. A fecundidade, a autoridade para perceber predadores, oportunistas e de abrandar maldições. E, finalmente, não menos importante, o diabo, né? O diabo, dentro da natureza dual de nós, mulheres, que tanto nos aflige quanto cura, foi substituída pela imagem do diabo. Ele tenta eliminar todas as potências da donzela, ou seja, o nosso potencial, né? O ânimo, o amor, a criatividade. Desta forma, o diabo é uma força que precisa ser compreendida, dominada e depois contida. Tá? E aí ela passa por vários estágios, né? O pacto sem conhecimento, né? Esse pai, né? Ele é a natureza, aquela imagem masculina dentro da nossa psique, né? Dentro do nosso inconsciente lá. O pacto sem conhecimento. O pai fez o pacto com o diabo em troca de riquezas. Pergunta: qual o pacto infeliz que toda mulher faz ao longo da sua vida?
O diabo se apresenta porque a doce luz da jovem o atraiu. A sua luz não é qualquer uma, mas a luz de uma alma virginal presa em um estado de sonambulismo. Ou seja, o nosso potencial, muitas vezes nós passamos bons anos da nossa vida presas dentro de um sonambulismo, né? O nosso potencial, a nossa criatividade, o nosso poder de nos fazermos felizes fica lá adormecido durante algum tempo. O segundo estágio está a mutilação. O objetivo do diabo é de fazer com que a donzela perca as mãos. Nesse caso, as mãos estão simbolizando o quê? A capacidade psíquica dela de aprender, de segurar, de reter, de ajudar a si mesma e aos outros. Depois passa para o terceiro estágio, né? A perambulação. Quando já está sem as mãos, os pais oferecem a ela ficar sob seus cuidados, deixando-se levar e fazendo o que eles lhe ordenarem. Mas ela resolve ir para a floresta. A floresta, nesse caso, é o quê? É o nosso inconsciente selvagem, né? Aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, né? E explorar o inconsciente da sua psique, né? Ela quer se reinventar. Apesar de ter perdido temporariamente a sua criatividade, o seu poder, a sua força e a sua potência, ela quer ir para a floresta buscar alguma coisa, né? E no quarto estágio, ela encontra um amor no outro mundo. Quando o rei vem contar as suas peras e se depara com ela, ele não sabe se ela é real e o que é aquele ser de branco, aquele ser espiritual, né? E ele fica em dúvida, né? Ao saber que ela é espiritualmente real, resolve cuidar dela, se apaixona, casa e tem um filho com ela. Aqui, o amor pode ser um homem, um projeto, um ideal de vida, algo que a gente vai trabalhar ao longo da nossa vida, iniciando pelo ano de 2022. Tudo bem aí, Adriana? Então, vamos lá. Estamos às vésperas. Estou com sintomas aqui de gripe, não sei o que é, mas está tudo bem. Só leve sintomas. Vamos lá, vamos embora. Vamos reagir. Então, vamos lá, mulheres lindas e maravilhosas. Quero ouvir vocês, o que vocês sentiram, o que vocês acham. Então, mãe, de todas essas, é uma história bem complexa, assim, até porque para eu conseguir, eu entendi, mas eu não entendia o outro sentido, né? Até que a senhora foi falando agora e aí clareou um pouco mais. E assim, a parte que eu mais me identifiquei, né, falando pelo empreendedorismo, foi a do sonambulismo, porque eu sou esteticista desde 2016 e eu nunca eu comecei a trabalhar por conta própria no final do ano passado, no caso, ano retrasado, né, em 2019, 2020, na verdade. E assim, foi uma fase que realmente eu me via como se fosse um robô, não só na parte de trabalho, né, como em todas as outras áreas da minha vida, porque eu tinha bastante medo de fazer mudanças que provavelmente me fariam bem, mas como aquilo que eu estava vivendo era meio que o suficiente, né, eu pagava minhas contas, eu fazia tudo que eu precisava fazer, então esse certo comodismo me travava bastante. E assim, eu trabalhei em uma empresa que hoje eu vejo que me ajudou assim no meu desenvolvimento, porque era uma empresa grande, falando, né, da parte mais técnica mesmo da minha profissão, mas que ele me moldava para ser exatamente como ele queria. Então, assim, ele, de certa forma, enxergava esse potencial em mim, só que ele não me impulsionava para crescer fora da empresa, e sim somente com a empresa.
Então, assim, eu precisei de primeiro, depois que eu comecei a frequentar a tenda, e aí eu comecei a ir para os círculos, e aí teve a pandemia, então teve uma junção de coisas que me fizeram sair desse sonambulismo para eu ver que eu não precisava mais estar passando por aquilo que eu passava lá, porque apesar de ser uma empresa muito boa, de me trazer muitos pontos positivos dentro da minha profissão na parte técnica, eu era extremamente cobrada, eu vivia tendo muitas crises de ansiedade, era um trabalho muito cansativo, era distante da minha casa também, mas que conforme eu estou colhendo ainda os frutos, ainda estou no meu primeiro ano como autônoma, mas eu não me arrependo nenhum dia de ter saído de lá, porque eu vi que realmente ele se aproveitava muito disso, dessa minha, desse meu medo de sair de lá, né? E o medo de dar errado, e também o fato de eu não ter uma voz muito ativa, eu era uma pessoa muito maleável com tudo que ele pedia para eu fazer, então ele conseguia me manipular muito bem. Mas depois que teve toda essa reviravolta, né, vamos dizer assim, que eu fui pedir demissão, aí muita coisa mudou e eu acho que agora eu ainda tenho bastante medo, mas eu me vejo encarando muito mais do que eu encarava antes. Perfeito. Eu só queria substituir uma coisa que você falou aí. Ele me manipulava. Né? Vamos trazer sempre a ação para a gente, porque agora a gente sabe que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida, né? Então, eu deixava que ele me manipulasse. Traz a ação para você e a responsabilidade para você. Isso é muito importante. Entendi. Tá? E isso faz parte do processo, o crescimento, por onde a gente passa, as nossas ações, as nossas decepções. Mas sempre, lembra que a gente falou ontem? Todo relacionamento a gente sempre vai tirar uma coisa boa, depende da forma como a gente olha para ele, né? Sim, hoje em dia eu percebo muito isso, assim, durante o período que eu fiquei lá, eu era muito complicado. Hoje em dia eu sou muito grata, tanto que quando eu saí de lá eu não saí brigando com ninguém, nem nada disso. Mas assim, eu ainda trago algumas mágoas, então já fui chamada para trabalhar lá de novo e tudo mais, mas eu não me sinto pronta para isso, para reencontrar, né? Mas assim, eu entendo que tudo que eu aprendi lá está sendo muito útil para mim agora. Então, isso não tem nem como comparar. Com certeza, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. Maravilhoso. Mas pelo que a Denise colocou ali, dessa história dela, ela disse que ela se considerava nessa perambulação, né? Enquanto ela estava trabalhando nessa empresa. Mas acho que, na verdade, ela está na perambulação agora, não é isso, Ana? Ela estava, na verdade, na casa do pai. E agora que ela saiu e que ela tomou posse do destino dela, é que ela está na perambulação pela floresta procurando o seu rei, né? O que vocês acham? Ai, você me deixou confusa. Ela estava no abrigo da mãe. Ela era segura naquele emprego, que ela tinha certeza de ter um salário certo, que ela ia conseguir pagar as contas com aquele salário. Então ela estava no abrigo da mãe. Agora não. Agora ela tem que ir à luta, ela tem que correr atrás, ela tem que ser ela. Eu, inclusive, falei muito isso com ela, conversei muito com a Denise sobre isso, porque eu também já passei por isso. Eu era funcionária, passei a ser dona do meu trabalho, tive aqueles problemas que eu já até contei para vocês com relação à minha sócia, ex-sócia, hoje em dia trabalho sozinha, e passei por tudo que a Denise passou, entendeu? Só que assim, a Denise era uma pessoa mais retraída, ela não encarava tanto quanto eu encarei. Tipo assim, vambora, tem que dar certo essa porra de qualquer jeito. Ela não, a Denise era mais quietinha, a Denise agora é uma outra mulher. Eu conheci a Denise antes e a Denise depois. É verdade. Que maravilhoso. Muito bom.
que mais? Todo mundo quer. Tem grilo aí, gente? É. Cri, cri. Quero ver vocês. Eu jogo a batata quente aí na mão de vocês e vocês têm que. Vamos, Adriana, vamos, Tereza. Vocês são tão falantes. Eu acho que eu estou em choque aqui com essa história. Onde é que Eu você tô está agora? Está encarando. na floresta? Onde é que você está, Adriana? Eu estou definitivamente na floresta, sem mãos, caminhando, tentando encontrar Estalagem, né? essa estalagem ou esse castelo cheio de frutos, né, onde eu vou me alimentar, mas eu estou definitivamente saindo da casa do pai. Perfeito, perfeito. E é confortável, gente, sair da casa do pai? Não, Não, de jeito nenhum. De é jeito nenhum. assustador. É assustador, mas ao mesmo tempo é. Qual é a palavra que eu estou procurando? Desafiador? É desafiador, mas é um desafiador. Tem um doce nesse desafio, né? Eu estou procurando a palavra que eu não estou conseguindo encontrar. É excitante, né? Porque você, no fundo, você tem a certeza de que você vai encontrar esse pomar. Né? E a busca por esse pomar é excitante. Né? Você saber que você vai encontrar um lugar melhor, que aquele lugar onde cortaram suas mãos não era o melhor lugar para você. Por mais que você se sentisse segura. A história do Denise de ontem, né? Ela contando sobre a história da casa dos pais, que ela precisa sair da casa dos pais para poder tomar uma decisão na vida dela. E ela hoje não está aí, né? Não, ainda não chegou. Não sei, não recebi nenhuma mensagem aqui. Não sei se ela vem. Depois ela contou, ela falou que saiu da casa dos pais, que agora vai ter que lidar com dinheiro, vai ter que lidar com a vida dela sozinha. Mais ou menos isso também, né, mãe? Eu acho que muitas de nós estamos na floresta. Muitas de nós. Né? Ou você já está dentro do seu negócio e tendo o desafio diário de fazer, né? De fazer dinheiro, de alinhar o seu propósito, aquilo que você gosta de fazer, com o prazer de você poder ter um conforto financeiro para realizar os seus sonhos, as coisas que você gosta. Ou você está vislumbrando algo, que você está num trabalho paralelo, como é o caso da Tereza, né? Você está num paralelo, você está olhando para alguma coisa ali no horizonte, mas tem alguma coisa que está te dando um respaldo, né? Você está ali aqui caminhando dos dois lados, né? Ou pode ter, ou você pode ainda não ter começado. Você está ali num trabalho, alguma coisa que te gera uma renda, que você pague, mas não é aquilo que faz o seu coração bater e nem seus olhos brilhar. Então, temos 3 estágios aí que a gente precisa identificar em qual estágio que a gente está. Isso é o principal. Hoje eu estou no estágio do diabo, porque para mim o diabo é o sabotador. Isso. Que eu tenho que ficar de olho aberto para não me sabotar. Tipo, me programo para fazer um orçamento no mês, para dividir as coisas que eu pago e as coisas e separar ainda um dinheiro para investir na saboaria. Se eu deixar me sabotar, eu dou mais importância ao que eu pago, às minhas despesas fixas, do que o investimento na minha saboaria. Sendo que o meu projeto é viver de saboaria. Perfeito. Então, assim, hoje, para mim, o maior desafio é o diabo. Porque eu tenho que estar vigilante mesmo. E eu sou uma geminiana que eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui na live, tem uma outra live rolando de ginecologia orgânica, que eu quero fazer outro curso de ginecologia orgânica. Aí tem a faculdade que vai começar em fevereiro de terapia integrativa, que eu já me inscrevi, vou fazer. Aí tem o curso de
que eu vou fazer no carnaval. Quer dizer, eu fico pensando se essas coisas não são ações dos bilhetes do sabotador. Perfeito. Mas é bom, né? Você olhar para isso, né? Isso é muito bom. Me faz pensar mesmo. Perfeitamente. E a gente foi que você falou no começo, né? Eu acho que a gente não tinha ainda nem gravado quando você falou, né, do que está surgindo aí para você e que você fica naquela assim, vou começar, começa, aí começa a criar um monte, eu não tenho material, eu não tenho não tenho dinheiro para comprar. dá um monte de desculpas para não começar. E aí hoje a gente já sabe que agora a gente já está se conhecendo mais, então a gente já percebe quando a gente está com medo, né? A gente já olha para a cara do diabo, né? A gente já vê esse diabo. Então isso já é uma reação. O medo é uma constante, porque ao mesmo tempo que eu tenho vontade de cortar o meu vínculo empregatício e me dedicar 100% a essa boaria, eu sei que hoje eu não posso fazer isso porque eu não tenho um capital para investir, para dar um up para aquilo desandar. Então, as coisas têm que ser realmente muito devagar. E tem hora que eu penso que eu não vou conseguir. Tem hora que realmente que eu penso assim, gente, eu não estou tendo tempo para produzir, não estou tendo tempo para vender. O que eu produzo está aqui, não estou conseguindo vender. Então, assim, às vezes a gente pensa que não vai dar conta, né? Que não é isso. Sendo que o que eu quis fazer, o que eu sempre quis fazer, que eu descobri que eu quis fazer, é isso. Eu nunca fui dada a empreendedorismo, nunca. Vivi minha vida trabalhando CLT. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali. Mas agora, depois dos 50, eu vi que o caminho para mim é esse. Eu descobri uma coisa que eu gosto de fazer, que é legal, e tem outras coisas também, mas primeiro, meu carro-chefe é esse. E, ao mesmo tempo que eu tenho vínculo empregatício, né, com a prefeitura, uma coisa que eu gosto também de fazer, porque eu gosto de ser merendeira, eu gosto de fazer comida para aquelas crianças. Então, assim, eu me vejo num pezinho de galinha, sabe? Pezinho de galinha. Tipo, eu vou seguir por aqui, mas vai chegar uma hora que vai funilar e eu vou ter que escolher. Certamente. Se eu vou comer a pera ou se eu vou ficar só olhando. Entendi. Eu acho que essa questão do diabo também é uma questão muito... Não é tão linear como na história, né? É uma coisa que o diabo ele acompanha a gente o tempo todo. Mesmo quando a gente já está na floresta, a gente tem que estar de olho aberto, porque ele está sempre à espreita, né? Como eu falei, eu estou na floresta agora porque eu estou me divorciando, vou sair de casa em algum momento, estou fazendo um curso, estou me preparando para ter uma profissão que vai me ajudar, mas, ao mesmo tempo que eu estou nesse curso, eu estou aqui com o livro que eu tenho que ler do meu curso, o primeiro livro, que são acho que uns 10 livros que eu vou ter que ler durante o curso, e o livro fica aqui e eu fico assim... botei o livro aqui, hoje eu não tinha trabalho, falei, hoje eu vou pegar o livro e vou terminar o primeiro capítulo. Eu não consegui, eu parei para assistir filme com a minha filha, porque ela me chamou, eu parei porque eu tive que... porque eu estava cansada, porque eu li 2 páginas do livro e eu não consegui deslanchar como eu queria, como eu pensei. Quer dizer, tudo isso é uma autossabotagem minha que eu tenho que estar de olho aberto e prestar mais atenção, né? Sim, com certeza. E a gente tem que estar o tempo todo olhando, né? Medindo, olhando, comemorando as nossas pequenas ações, para a gente também se estimular, né? Estimular essa criança, né? Jéssica, você queria falar alguma coisa? Quero.
Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu peguei meio que a metade da história, mas eu entendi um pouquinho e mais ou menos eu acho que eu tô um pouco que nem a. Eu esqueci o nome dela. A que tá pro lado do diabo. Tereza. Tereza, isso. Eu acho que eu tô um pouco como a Tereza e tô um pouco meio como mediana, que a mãe falou, dos 3 estágios. Porque, assim, eu me formei em técnica de enfermagem por muito tempo, exerci, ainda exerço a profissão e vejo ela como fonte de renda. Não vejo eu tendo que largar ela para conseguir algo assim independente. Não me vejo nisso. Mas ao mesmo tempo eu me formei em psicologia e a psicologia ela me dá essa abertura de poder fazer o meu trabalho independente na parte da clínica, de fazer meus atendimentos. Então, por uma época da minha vida, eu me senti em constante escolha ou em constante confusão do que seguir, do que continuar. Se eu fizer um, eu vou ter que largar outro, então eu não posso ter os dois, ou eu posso ter os dois. E hoje eu vejo que eu consigo ter os dois, porque eu vejo como um sendo complementação do outro. Eu vejo que quando eu estou no hospital, eu posso fazer, não diretamente, né, mas eu posso fazer aquela minha parte da psicóloga, quando eu converso com alguém, quando eu tento acolher um paciente. E quando eu estou atendendo, meio de certa forma, eu consigo, em alguns casos, passar o meu conhecimento como técnica de enfermagem com relação à saúde. Então, assim, por muito tempo eu achei que eu deveria escolher entre um e outro. E hoje eu percebo que eu posso ter os dois, mas eu sei que eu tenho que ter meu controle, meu limite. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo. E na verdade, a parte de terapia clínica nunca foi o meu foco. Eu nunca quis me formar para poder fazer aquele atendimento clínico em consultório ou ter aquela ideia de ter o meu consultório. A minha ideia sempre foi de fazer psicologia, mas voltada para a saúde, no caso, a psicologia hospitalar. Sendo que, como é uma área muito fechada, eu tive que ir me adaptando ao que aparecia, continuando com a enfermagem, que é o que me dá o meu sustento, mas me dando oportunidade de conhecer a parte clínica da psicologia. E é uma parte que eu também me encontrei. Então, assim, eu te falo que hoje eu ainda fico me sabotando em relação a algumas coisas de estudo para a área da psicologia, porque parece que é uma coisa que eu conquistei, mas não é exatamente a parte clínica que eu ainda quero. Eu penso em algo a mais, mas eu percebo que às vezes, de repente por medo, né? Não sei. Eu vejo que a oportunidade não depende só de mim, em alguns casos. E a outras vezes eu vejo que depende sim de mim, porque se eu correr atrás, se eu lutar, se eu enfrentar tudo que eu precisar, eu posso conseguir. Mas eu fico meio que me sabotando nessa coisa de sempre esperar de repente algo acontecer. Mas ao mesmo tempo eu tento correr atrás de uma outra forma. Isso me confunde muito, eu fico muito confusa nessa parte. Certo. Perfeito. Perfeito. A gente sabe que a autossabotagem ela tem muito a ver com a forma como a gente se vê, né? Não sou Sim. capaz. Eu vi coisas aqui hoje, vocês falando, não sou capaz, né? Não estou pronta. Eu sou muito insegura ainda na psicologia. Não sei se é porque também é recente, mas eu vejo que eu vejo que eu tenho uma capacidade, mas eu me sinto muito insegura, de repente, até pela falta de um conhecimento maior ou até essa autossabotagem de procurar esse conhecimento maior. Entendeu? Uhum. E esse conhecimento vem com o tempo, né? Não tem jeito, né? Sim. Só pode vir com o tempo. Realmente a questão da sabotagem é realmente o medo. Porque, assim,
quando a gente começa a fazer, eu falo por mim, quando eu começo a fazer os produtos com aquela alegria e tal, fica uma beleza, maravilha. Mas conforme eu vou vendo, eu tenho um grupo, né, do curso que eu fiz, aí eu vou vendo, pô, mas o fulano tá mais bonito, mas será que o meu vai vender? Mas será que, poxa, mas o dele fez assim, como será que ele fez aquele rótulo? Como será que ele fez? Por que saiu e o meu não saiu? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Entende? Por que o outro consegue e eu não consigo fazer? Eu vou treinar, vou fazer uma vez, duas vezes, três vezes, mas eu começo a me sabotar. Tipo, aquela vozinha da criança ferida, você não consegue nada porque você não tem capacidade, porque você não tem coragem, porque a boneca, a sua amiguinha, é mais bonita e mais cara do que a sua, sabe? E aí a sua não presta, não tem valor. Isso eu escutei muito quando eu era criança, na roda de amigos. E de repente isso é que faz eu olhar, é uma luta interna, olhar para os meus, para a minha obra, vamos dizer assim, e dizer assim, não, vou vender, não, tá ótimo, eu sou assim que começa, assim eu vou fazer assim mesmo. Ah, os rótulos estão mesmo com cara de artesanal, é artesanal mesmo, a saparia é artesanal, então vamos embora, só artesanal. Quanto mais simples, o menos é mais. Eu fico como um mantra, sabe? Me posicionando dessa forma. Eu já notei isso, já notei. E graças ao bom Deus, tem o Anderson, né? Que o Anderson pega tudo, tira foto de tudo, bota na internet, bota a porcaria que for. Ele pega, tá maravilhoso, olha que coisa linda, que não sei o que, sabe? Tipo, empurra, né? E isso, mas eu tenho atentado para isso, sim, eu tenho atentado. E Aí entra aquela questão do outro dia que a gente tinha conversado, que a gente precisa sempre do aval do outro, né? Que a gente precisa que o outro fale que tá bom, que é legal, para a gente perceber e ver que realmente tá legal, tá bom. Só que a gente não, sei lá, parece um bloqueio que a gente não consegue perceber isso, né? Exato. Mas é isso, é aquela coisa, aquela voz que diz assim, não, isso não tá bom, você não é competente, você não vai aqui, você não tem, não sabe. Começa a sua voz interior, começa a te tolir. E aí, daqui a pouco, a gente está pensando, do jeito que essa voz interior fala pra gente, está pensando que é isso mesmo. Aí desiste. Aí bate a insegurança, né? No meu caso, eu tô com 50 anos. E eu gosto de fazer merenda, e gosto de trabalhar no que eu trabalho. Mas é muito sacrificado, exige muito do corpo da gente. E eu não tenho saúde mais para isso. Então, o que eu projetei na minha vida? Eu quero trabalhar com soporia, eu quero fazer atendimentos, né, em terapias e com a ginecologia orgânica. Eu quero desacelerar, na verdade, sabe? Eu quero morar num lugar calmo, eu quero criar galinha, eu quero plantar erva, sabe? Eu quero fazer meus incensos, eu quero, enfim, eu quero ter uma vida mais calma. Eu não quero ter que estar ali, não, aquele estresse tem que fazer, tem horário para ir, não, o dia inteiro em pé. Eu quero fazer meu sabão, vender tranquilamente nas feiras e viver disso, né? Viver disso. Mas eu estou no projeto, meu projeto é esse. Eu estou no projeto. Por enquanto eu não posso largar o que me dá a renda e me dá a base para eu fazer esse projeto. Por enquanto eu não posso. Mas como o pensamento é matéria, a gente já projeta aqui, já projeta lá para frente, joga lá para frente e deixa que aquilo vai criar, vai fazer alguma coisa, vai reverberar de alguma forma. E tomar conta do meu sabotador, que eu tenho um sabotador também muito cruel. Tão cruel talvez quanto esse diabo da história.
Denise, você ia falar alguma coisa? Eu ia. Então, quando a senhora me pontuou a questão de eu trazer a responsabilidade para mim, isso é uma coisa que eu preciso realmente prestar mais atenção. Eu me lembrei, né, me veio uma outra frase que eu falei também, dizendo que ele via potencial em mim. E, assim, uma das coisas que me faziam também ficar paralisadas era essa falta de autoconfiança, porque eu sabia o que eu fazia, eu sabia que o que eu fazia estava certo e tudo mais, eu sempre fui muito aplicada, mas eu esperava muito isso, esse reconhecimento do outro, como a Jéssica falou. Então, assim, se em algum momento alguém falasse para mim que estava feio, estava mal feito, eu não ficava bem com aquilo e, assim, não dependia só de mim enxergar isso, dependia de muitas pessoas falarem, tanto que isso até hoje é uma coisa que me bloqueia bastante. Então, por exemplo, com relação à curtida, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo, que ela é psicóloga também, ela faz umas artes muito legais, ela também é esteticista, e ela se viu em um momento precisando parar de mexer no Instagram e tudo mais, porque ela se empenhava muito nas postagens e ela não tinha muito retorno, então isso estava mexendo muito com o psicológico dela também. E a mim isso também pega, porque aquela questão de tipo esperar que o outro tenha o reconhecimento é muito complicado. A gente não pode lidar com a expectativa dos outros, né? A gente tem que aprender a ir a partir do que a gente acha que tá bom ou não. E isso aí é um desafio também muito grande para mim. Perfeito. Bom, alguns pontos aí que a gente podia falar. O que acontece? Você falou de Instagram, né? E aí a gente pensa uma coisa, né? Um exemplo, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Tereza, quantas pessoas fazem o que você faz? Olha, só no meu grupo que eu fiz o curso, tem de pessoas que estão no grupo e fizeram, tem umas 200 mil pelo Brasil. Perfeito. Denise, quantas mulheres fazem o que você faz? Eu não tenho nem como contar. Estima aí. E não faço a mínima ideia. Chuta. Vamos fazer Gente. ideia. A gente precisa fazer ideia. É muita gente, muita gente, 10, muita gente 20, mesmo. 30 Milhares, com certeza. milhares. 1.000. Vamos botar 1.000 mulheres? Mais, 10.000. mais. 100.000? De esteticista, acredito que sim. Você é uma esteticista. Sim. Perfeito. Adriana, quantas mulheres fazem o que você quer fazer? Vamos ver. Não sei, vamos colocar de uma maneira mais. Você fala no mundo, ou você fala onde eu moro, ou você Seu fala onde? universo aí, na sua No cabeça. meu universo. Eu diria que. Botar aí 10.000, talvez. Perfeito. Cláudia, quantas mulheres fazem o que você faz? Mais de 10 mil. Por dizer que o Podólogo ganhava bem, eu me dei mal. Jéssica, quantas mulheres fazem o que você faz? Eu acho que isso aí também, mais de 10 mil, porque parece que isso está crescendo cada dia mais, né? Tanto enfermagem quanto psicologia. Muito mais de 10 mil. É muito amplo. Perfeito. Boa noite, Liz. Juju, quer falar um pouquinho do seu trabalho?
Assim, eu não tenho nem o que falar, porque não é o que eu gosto, eu faço por enquanto, pelo momento. Então, E você tem um sonho? tenho vários. Olha, o que eu já fiz de curso, já tentei de tudo, mas assim, ainda não me encaixei em nada. Eu ainda estou pesquisando. Não tem Ainda nada estou que faça tentando me encontrar. seus olhos vibrarem, seu coração bater? Ainda não encontrei. Tá certo. Liz, boa noite. Boa noite, mãe. Cheguei em casa agora. Então já vou logo chegando, já perguntando para você. Quantas pessoas fazem o que você faz? Que eu conheço? Não, dentro do seu universo mental aí, que você conhece, ou que você sabe, ou que você assiste, ou que você conhece. Ah, várias. Várias, mas não tantas. 100? Ah, um pouco mais. 1000? É, 1000 pessoas. é. Perfeito. Ah, quando a gente fala Bom, primeiro a gente precisa entender o que é sucesso, né? A gente precisa definir o que é sucesso, né? O que é sucesso pra gente, né? Sucesso é medido em dinheiro, o sucesso é medido em audiência, o sucesso é medido em audiência, compras e consequentemente naquilo que eu capto, em cima do que eu faço, do que eu amo. Né? A gente precisa. Eu vou fazer umas perguntinhas mais tarde, que vai ser o trabalho de casa de vocês, tá? Vou fazer umas perguntas para vocês pensarem, responderem para mim, de preferência hoje ainda, tirar uma foto no celular e me mandar, tá bom? Eu preciso saber disso. Então, o que acontece? Primeiro, a gente vive dentro de uma estrutura chamada patriarcado, né? Então, o patriarcado, ele trabalha a nossa mente de uma forma linear, sendo que nós somos cíclicas e que temos 4 personalidades ao longo de um mês, a cada ciclo. E aí, o que acontece? Nós somos estimuladas a competirmos, a olhar para uma outra pessoa que faz o que a gente faz como um concorrente. Isso é o patriarcado. E aí, o que acontece? Isso nos impulsiona a olhar o outro, a olhar o modelo como algo a ser copiado. Sendo que todo trabalho é único. Eu posso fazer sabonete igual a Tereza, mas o meu sabonete jamais será igual da Tereza, por mais que a gente utilize os mesmos ingredientes. Quando a Tereza está fazendo o sabonete dela, ela está numa conexão com os mentores dela, ela está num processo criativo dela, ela está fazendo com um objetivo. Quando eu estou no meu processo criativo, eu estou com os meus mentores, fazendo as minhas rotinas. Então, jamais eu e a Tereza faremos 2 sabonetes de alfazema iguais. Então, já começa por aí. A Tereza, mesmo que ela faça as mesmas coisas que eu, a Tereza nunca vai ser a minha concorrente. Porque a concorrência, ela parte do pressuposto que você faz algo igual ao outro. E o nosso trabalho, em tese, não deve ser igual ao outro. O pouco que eu conheço do trabalho da Cláudia, eu sei que ela busca criar uma coisa chamada diferencial. Não é isso, Cláudia? Isso mesmo. A Cláudia gosta, entra em conexão lá com os guias dela, ela faz uma massagem no pé, ela absorve a energia, joga para a água, ela cria um ritual ali com a cliente dela. Não é isso? Isso. Gosto dos enfeites. São coisas que vou colocar coisa que agrade o cliente. Eu tenho muito concorrente. Em Madureira eu tenho vários concorrentes.
Então eu tenho que lutar contra o concorrente. A última nova que eu coloquei agora é uma broca. Botei uma broca lá nova de diamante, sei lá. Passo na unha, para a unha ficar polida, para ficar bonitinha, que é diferente do outro. Eu Isso é tenho que botar um investimento, diferencial em né? cada coisa. Isso é investimento. Todos fazem a mesma coisa que eu. Você vai sentar na cadeira de um podólogo, ele vai fazer a mesma coisa que eu faço. O tratamento, raspar, rutilar, mas cada um faz de uma forma. Tanto que logo assim eu comecei a trabalhar, eu comecei a observar o seguinte, que eu trabalhava com 5 podólogas além de mim numa loja. Cada uma tinha um jeito de trabalhar. Aí eu falei para o cliente, falei assim, olha só, você tem uma unha assim, assim, assim. Não estou pedindo que você trabalhe e faça o pé comigo, mas você vai ter que escolher uma pessoa que aquela pessoa vai acertar com a sua unha. Que todo mundo trabalha diferente, que nem acabou de falar do sabonete. Não tem um sabonete igual, cada um vai fazer de uma forma. Cada um trabalha de uma forma. Como a Denise não consegue fazer, a estética dela é de um jeito, de outra de outro. Cada um, a gente tem que inovar para poder chamar a clientela, que eu preciso chamar a clientela. Para poder trabalhar, porque é dali que eu tiro o meu lucro. Que eu tenho a Tereza falando. Tereza quer viver do sabonete. Mas, no momento, ela não pode por quê? Porque ela precisa do dinheiro para pagar as contas. E meu problema também, eu queria viajar, queria passear, queria ter um pouco de vida. Mas eu não consigo. Porque Cláudia, eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Vamos substituir isso aí. Queria, não. Queria, eu vou. Eu quero, eu vou. Vamos prestar atenção. Vou fazer plástica. Vou fazer minha plástica, vou fazer tudo. Isso aí, 2022. Eu falei que 2022 vai ser o ano. É isso vai ser o ano. E se você não determinar, e se você não determinar isso, não vai ser mais um ano como os anos que passaram. E aí, continuando isso, né, a gente já entendeu que nós não temos concorrentes. Tá picotando, Cláudia, não estou te ouvindo direito. Tá. Então, o que acontece? Se a gente pensar com uma mentalidade de patriarcado, a gente vai continuar fazendo o quê? Fazer o nosso trabalho, tentando fazer com que esse trabalho seja igual ao trabalho daquela pessoa que a gente vê que tem muitos page views, tem muitos seguidores, muitas curtidas. Já começa aí, já gera frustração, por quê? Porque esse caminho da autoridade, ele é um caminho a ser construído. Por exemplo, às vezes, o que acontece? A gente vai para o Instagram e a gente vê uma pessoa, como é o caso da amiga da Denise. Ela foi lá, jogou, começou a colocar as informações, e isso não surtiu efeito. Mas quem disse que esse retorno tem que ser rápido? Porque a gente quer que as coisas sejam rápidas na nossa vida. Entende? E uma autoridade se constrói com o tempo. Se você for olhar, por exemplo, eu olho uma mentora que eu sigo e que eu faço vários cursos com ela. Ela tem 230 mil seguidores. As lives dela tem 400, 500, 600... Eu já vi live dela de 2.500 pessoas. E aí a gente vai falar, eu quero que a minha autoridade aconteça rapidamente, numa coisa que ela levou 5 anos para construir. Ela tem mais de, 2.000, 3.000 postagens. Então tem que haver uma constância. A gente começa a empreender alguma coisa, vê que não está surtindo efeito e desiste, para. Porque a gente já quer ver resultado. E a gente precisa construir autoridade. Como é construir autoridade? É você... Persistir, né? Primeiro, persistir. E segundo, é você criar empatia com aquelas pessoas que você quer vender, que você quer atingir, que você quer que elas te vejam. E como é que você cria essa proximidade? Mostrando que o seu trabalho não é igual o trabalho do Zé da esquina. Que
que o seu trabalho tem uma coisa que é muito importante e da qual a gente fala desde o primeiro dia da nossa jornada. O seu trabalho tem um propósito. Quando eu lembro, Denise, um dia, num círculo que você falou para mim, eu não sei se você já se distanciou desse propósito. Teve um círculo que você fez com a gente e que você falava que você queria trabalhar a questão estética da mulher, mas queria trabalhar a autoestima, queria trabalhar outras questões. Você criou ali um diferencial no teu trabalho. Você não quer que a mulher fique só bonita por fora. Você quer que ela se olhe e se sinta bonita por dentro da forma que ela for. Porque a gente tem um modelo estereotipado de beleza, que é totalmente distorcido, que faz com que uma pessoa como a Dilma, que não tem um corpo violão, questione se ela é capaz de conquistar uma pessoa porque ela não tem um corpo lindo. Vê como essas coisas estão dentro do nosso inconsciente? Como a gente olha para o nosso concorrente, e é um cara que tem 230 mil seguidores, mas a gente não olha o caminho que ele percorreu. E essa mulher que eu sigo, ela fala todos os dias. O meu primeiro lançamento, eu não vendi. Mas hoje ela vende o que ela quiser, porque ela construiu o quê? A autoridade. Ela criou proximidade com o público que ela quer atingir. E a gente não faz isso. Você faz isso, Tereza? Você faz isso, Denise? Ana, eu acho que uma coisa que... Essa questão que você está falando do concorrente, eu não sei onde foi que eu via, mas assim que você falou, me veio à cabeça imediatamente que a gente tem que parar de ver os outros que fazem o mesmo que a gente faz como concorrente e passar a vê-los como inspiração. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Porque a partir do momento que você sempre vai ver outras pessoas fazendo a mesma coisa que você faz. Mas por que olhar para aquelas pessoas como concorrentes se você pode simplesmente olhar e buscar inspiração para melhorar o seu trabalho cada vez mais? Não copiar o que o outro está fazendo, mas para se inspirar naquilo, né? Porque quando você copia, você fica muito... como é que se diz? Quando você copia um modelo, você fica muito frustrado, porque o seu trabalho não fica igual ao trabalho que você está copiando. Entende? Por quê? Porque nenhum trabalho é igual ao outro. Você pode se inspirar num trabalho e começar a entender que você tem que criar o seu trabalho do seu jeito. Isso é uma crença que a gente tem e que é muito difícil a gente derrubar isso, porque a gente cresceu aprendendo dessa forma. Entende? Só que a gente está lidando com uma coisa chamada negócios da nova era. E os negócios da nova era são baseados em algo chamado marketing matriarcal, onde não existem concorrentes, existem inspiradores. Existem pessoas que vão me apresentar algumas sugestões que farão com que eu crie o meu próprio portfólio, do meu jeito. É a única forma de eu conquistar o cliente que eu desejo. É criando a minha forma diferenciada de vender o meu produto, o meu serviço. Ele tem que ter a minha cara. Eu não tenho que vender por vender, eu tenho um propósito. Isso é muito importante porque a gente não tem isso dentro da gente. A gente passa o tempo inteiro, e eu louvo isso, tá? Eu honro isso em todas as mulheres que estão aqui. A gente passa o tempo inteiro olhando para o concorrente, vendo como a gente pode vender mais do que ele. Mas aí, quando a gente está o tempo todo olhando para o outro, a gente se esquece de olhar para a gente, para o nosso trabalho, para o nosso serviço, como a gente pode ir melhorando, como a gente pode
testemunhar esse crescimento desse trabalho. E já que o Instagram hoje é um local onde a gente olha muito, a gente também pode colocar a nossa história ali, entender que o Instagram é um local para se trabalhar. O Instagram é um local de trabalho. O local de trabalho não é só onde você está trabalhando fisicamente. O Instagram é uma filial do seu trabalho. Por isso que eu posto quando eu estou fazendo o meu orgonite. Eu posto quando eu estou dando as aulas aqui. O que eu estou mostrando com isso? Eu estou mostrando autoridade naquilo que eu faço. E isso cria um diferencial para mim. Eu quero ter 230 mil seguidores? Quero. Porque quando eu tiver 230 mil, eu vou chegar, lançar um produto, botar o valor que eu quiser e eu vou ter várias pessoas querendo comprar isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho um caminho a ser percorrido, uma autoridade a ser construída. As pessoas que estão próximas a mim conhecem a minha autoridade. Quem já fez o pé com a Cláudia conhece a qualidade do trabalho dela. Quem já fez as massagens da Denise conhece o trabalho dela. Quem já foi atendida pela Jéssica conhece o trabalho dela. Quem for cuidada pela Adriana vai saber o trabalho dela. Mas o que a gente quer? A gente quer atingir o máximo de mulheres, de pessoas nesse mundo, porque a gente descobriu, no meio dessa história toda, que nós temos um propósito de vida. A Teresa não quer vender sabonete só. Ela quer fazer as mulheres se sentirem bem através da terapêutica que ela coloca. Ela quer que as pessoas saibam que ela bota a energia dela e amor naquilo que ela faz. E eu faço muita questão de fazer e de falar isso em todos os meus produtos. Eu faço questão de ter uma devolutiva e sempre é assim, poxa, eu experimentei o seu produto, senti uma energia boa, senti teu carinho, na forma como você embala o produto, como você me manda o produto. Esse é sucesso para mim, sabe? Isso é o sucesso. Entende? Na minha ideologia, para mim, isso é o sucesso. Exatamente. É isso que... E aí Não a é o gente dinheiro. vai... E a gente Não vai dinheiro. construindo esse caminho. Esse é um caminho a ser percorrido. É a floresta que a gente está percorrendo. A gente está sem as mãos. A gente está começando a crescer essas mãos novamente. Isso aí. Eu E sempre falo para quem compra meu sabonete que não é para pegar o sabonete, por ele ser cheiroso, por ele ser bonito, e botar ou dentro da gaveta para cheirar roupa, para dar cheirinho bom na roupa, ou botar de decoração. É para usar e me dar um feedback se está gostando, se está gostando, como é que está, entende? Essa é a minha construção. Isso aí. Só que as pessoas precisam saber desse seu carinho, de como você faz isso. E isso é algo que não está relacionado diretamente ao seu trabalho, mas está relacionado ao seu propósito de vida, ao seu propósito aqui na Terra. E é isso que as pessoas querem saber. Entendem, mulheres? Eu posso ser uma varredora de rua, sem menosprezar o trabalho das mulheres que varrem ruas. Mas a forma como eu faço, como eu me relaciono, é que faz toda a diferença. A gente tem milhares de pessoas varrendo as ruas, mas a gente só tem um Renato Sorriso. Caramba, eu ia falar dele. Eu ia comentar dele. Entendeu? Isso é o quê? Diferencial. Ele criou um diferencial. Ele olhou além daquilo que ele estava, onde ele estava e o que ele podia fazer com o que ele tinha. Ele tinha uma vassoura nas mãos. E ele tinha um sambódromo inteiro para varrer todos os anos. E aí ele começou a criar o diferencial dele. Esse homem dá até palestra hoje. Então vamos entender que um empreendimento é muito mais do que aquilo que a gente faz todos os dias para pagar os nossos boletos. Ele é o amor da nossa vida. Ele é o rei na nossa história.
Sim, mãe, eu percebi uma coisa, não sei se faz sentido para as outras meninas, mas por muito tempo, assim, meio que eu me bati, assim, com algumas coisas, né? Minha frustração com a enfermagem, mas hoje eu vejo que ela faz parte dessa minha missão de vida, que cuidar do outro faz parte. Então, eu acho que é por isso também que, de certa forma, eu não vejo a rivalidade entre essas duas profissões que eu tenho. Eu vejo as duas como um equilíbrio, como uma dependendo da outra. Sim, Mas demorou para eu poder perceber isso e ter essa visão sim, desde que eu comecei. sim. Porque você só vai ganhando isso ao passo que você vai caminhando. É o caminhar na floresta. É se embrenhar na mata escura da sua alma e descobrir qual é o seu propósito na vida. Então, quando a gente descobre aquilo que a gente veio fazer aqui, é a grande virada de chave na nossa vida. É o que nos motiva. É o que faz a gente estar às 9h38 da noite. A gente poderia estar fazendo milhões de coisas. Eu poderia estar ali, vendo Netflix. Mas eu estou aqui transmitindo aquilo que eu amo fazer. Eu descobri que eu amo fazer isso que eu estou fazendo. E eu vou fazer isso ao longo de 2022. E, como consequência disso, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Olha que coisa linda. Para realizar os meus sonhos. Eu também tenho sonhos. Muitos deles já estão sendo realizados. Mas eu quero realizar outros. Além dos meus, eu quero realizar os sonhos das pessoas que eu amo. Eu adoro mimar as pessoas que eu amo. Então, é isso que a gente tem que buscar dentro da gente quando a gente está pensando naquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Empreender é muito mais do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma conexão que você faz com a energia da prosperidade e abundância. Então, essa energia de abundância e prosperidade tem que estar nas suas ideias, nas suas atitudes, no seu material, no material que você divulga. Você precisa divulgar para o mundo. As pessoas precisam saber que você existe. Você tem que aumentar o seu círculo de abrangência. Essa, para mim, é a parte mais complicada do empreendedorismo, é divulgação. Eu acho isso um bicho de 7 cabeças. Mas não é não. Não é não. E a gente, na era de Aquário, que a gente já está inserida, a gente vai ter que se reinventar. A gente vai precisar realmente colocar essa mulher empreendedora com a tecnologia, fazer as pazes, ou então casar com a tecnologia e fazer disso um trabalho, um ofício. Mãe, eu vejo isso, é uma coisa que eu sempre falei com as pessoas que eu falo até hoje, com relação ao Covid. Muitas pessoas só veem um lado negativo. Eu, apesar de tudo, eu consigo ver um pouco desse lado positivo, do porquê que ele veio. Eu acho que veio no momento onde as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que ter mais conhecimento até do próprio negócio para poder divulgar e justamente conseguir esse diferencial de atrair cliente, atrair pessoas para mostrar que aquilo é o melhor dele. E eu acho que, apesar de tanta tristeza, eu acho que ele veio para reinventar muitas pessoas, reinventar o comércio, reinventar os investimentos e até as pessoas, né? Porque a gente teve que aprender com muito custo, muita coisa nesse momento. Todos nós. É aquela história que eu estava falando. Tem pessoas. Eu tive eu tenho uma moça que eu atendo, ela, que os pais têm um restaurante. Eu contei essa história aqui, alguns dias atrás. E aí, era um restaurante que ficava próximo a um prédio, tipo Furnas da vida, um prédio grande de muitos funcionários. E eram aqueles funcionários que abasteciam o restaurante. Quando entrou a pandemia, o que aconteceu?
Eles tiveram que fechar. E aí ela falou, o que que eu faço? Eu falei, você já ouviu falar em delivery? Mas a gente nunca viu, nunca fez isso. Então vocês vão ter que se reinventar. Ou então vai fechar o restaurante. Você não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar? Entende? Então, os grandes períodos de crise, as grandes crises são imensas oportunidades que a gente tem de se reinventar. Eu tenho uma colega, uma amiga, uma querida, que tem uma empresa que nasceu na pandemia. Ela nasceu da pandemia. Ela trabalha com sprays, com sabonetes. Nasceu da pandemia, na pandemia. Está lá estruturadinha, já fez 1 ano, vai fazer 2. Então, mais uma vez, estou trazendo a responsabilidade para a gente. A gente vai ter que se reinventar se a gente quiser chegar lá no final de 2022 com as nossas metas correspondidas. Mas isso não é só desejar. A gente, na primeira etapa da nossa história, né, da nossa jornada, a gente trabalhou as nossas crenças, o nosso mental aqui. A partir de agora, a gente consciente, ou pelo menos começando a entender quem nós somos, nós precisamos começar a fazer o quê? A aterrar, a trazer para a Terra aquilo que está aqui dentro. Como a Tereza falou, então, as coisas estão aqui as ideias, vou jogar para o universo. Você joga para o universo, mas coloca no papel. Entende? Projeto é diferente. Projeto a gente tem que colocar no papel. Eu tenho que saber qual é a missão da minha empresa, do meu projeto, a visão que eu tenho do mundo e quais são os meus valores. E isso, toda e qualquer pessoa que pegar um spray meu, isso tem que estar explícito. Só de pegar, ela tem que saber isso. Pelas minhas tags, pela forma como eu comunico. Até quando eu não comunico, eu estou comunicando. Então, é muito importante que a gente já identificou os nossos gatilhos, a nossa mulher sabotadora. Amanhã a gente vai falar sobre... sabotagem, né? Então, a gente já está identificando algumas nuances da nossa psique. Mas agora a gente precisa começar a se organizar. Porque sem organização e planejamento, não existe meta. Tereza, quanto você quer ganhar em 2022? 2022 eu fiz uma previsão de chegar no final do ano em uma média de uns 5 mil. Só com saboaria. 5 mil por mês? É. Então, vamos contar aqui, vamos fingir que a gente começa o ano em março. 5 mil vezes 9, né? 5 mil vezes 9. Você quer ganhar 450, é isso? 450? 5 mil vezes 9 meses. 45 mil? 45 mil no ano de 2022. Alguma de vocês já fez qual é a meta de ganho que vocês querem ter? Eu também é difícil, mãe, porque eu tinha muito movimento antes da pandemia. Depois da pandemia caiu muito o movimento, muito, muito, muito. Eu tenho muita gente de idade, e os idosos não saem de casa, entendeu? Eu reinventei, eu vou à casa do cliente, entendeu? Pego a minha mochilinha e vou lá. Pego tudo microzinho, micromotor, coisinha, tudo pequenininho, mas vou até a casa do cliente, entendeu? Hoje, por exemplo, tinha 3 clientes para atender, não fui por conta da minha Covid. Ela foi comigo que ficou dessa vez. Mas eu me reinventei desta forma, mas mesmo assim ficou muito difícil. Entendi. O que eu ganhava antes da pandemia e após a pandemia foi uma coisa assim, muito absurda. Entendi. Mas absurda mesmo. Então, significa que você precisa de novos clientes, não é isso? Preciso de novos clientes. Eu joguei para o universo.
O que eu tenho que fazer para os meus clientes antigos voltarem e para os novos virem. Eu converso todo dia com a podologia. Tá bom. Estou ficando uma doidinha. Chego na loja já conversando. Olha só, eu vou falar com vocês. Vamos parar de jogar para o universo. Vamos começar a botar no papel. Mas ele tem que me ajudar. Já está aí. Olha, eu costumo dizer que o universo é como eu imagino o universo, né? É um velho com uma orelha desse tamanho. Tadinho. Tá igual Então, Deus, né? Ele ouve tudo. Mas a gente precisa também, nesse caso, como empreendedoras, como a gente deseja viver do nosso negócio, sermos prósperos, sermos livres, a gente precisa ser organizada e ter metas. Senão, a gente não consegue chegar lá. Entende? Por exemplo, Adriana, você precisa começar a desenhar o seu negócio. Começar a botar no papel mesmo. Entende? A gente precisa visualizar, começar a organizar aquilo que a gente tem, que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso sonho. A gente precisa profissionalizar ele. A gente lembra da história da criança que não mora sozinha, que não namora. Criança também não tem negócio, não tem empresa. Então, a gente tem que começar a fazer o quê? Se colocar, já que a gente tem aquelas pessoas que a gente admira, a gente já vai eliminar a palavra concorrente do nosso vocabulário e vamos trocar por inspiradores, né? Eu tenho os inspiradores. A Cláudia tem muitos inspiradores em Madureira, né? A Denise tem vários inspiradores. Então, a gente vai fazer o quê? Como inspiradores, a gente vai olhar as ideias deles boas, trazer para o nosso negócio e se recriar. Agora que a gente libertou essa mulher selvagem traz o que para a gente? Criatividade. A gente vai falar sobre criatividade, como isso está ligado à nossa sexualidade, como está ligado ao nosso chakra básico, mas isso é um assunto que a gente vai conversar lá para frente. A gente vai tocar em alguns pontos para a gente poder entender como a gente tira esse sonho da nossa mente, do universo, traz ele para a Terra. A Terra é ele. O negócio, Ana, é que eu não consigo me ver agora, assim, no grupo, tudo bem, mas eu não consigo botar essa minha cara para todo mundo ver fazendo vídeo para postar, entendeu? Eu não consigo me ver, eu fico numa timidez, eu não consigo nem falar direito. Eu sei. Mas no começo a gente fica assim mesmo. No começo eu botava muito os vídeos, eu fazia do que eu estava fazendo, não me mostrava. E aí depois eu fui me soltando, a gente vai se acostumando com a ferramenta. Porque assim, eu tenho certeza que a hora que eu começar a filmar, no processo de fazer o sabonete e conversar e tal, eu acho que de repente as pessoas vão chamar mais atenção. Porque assim, hoje eu faço 1 quilo de base, dá 10, 12 sabonetes. Vendo aqueles, faço mais um pouco. Eu não tenho um estoque, porque também não tem aquela venda. Então eu faço a propaganda e aí vou vendendo aos pouquinhos, levo 2 meses, 1 mês, 2 meses para vender. Aí faço de novo. Mas eu acho que se eu colocasse a cara na frente do negócio, entendeu? Olha, gente, estou fazendo sabonete. Eu só de me imaginar falando pro vídeo, eu começo a me dar uma coisa mas a gente vai trabalhando essas questões. Isso aí com o tempo vai saindo. Então a gente tem que entender o seguinte: o cliente é o sol do nosso negócio. Eu costumo dizer que o cliente é nosso patrão. É a pessoa mais importante do nosso negócio, é o nosso cliente. O marketing tradicional, ele focava no produto. A coisa mudou com a chegada do Instagram, Facebook, isso mudou. Então, hoje, o foco não é mais no produto. O foco é na pessoa. Então, quando as pessoas vão assistir
sobre o nosso trabalho, eles querem entender como a gente chegou até ali, eles gostam de ver bastidor, eles gostam de entender a sutileza de por que você preparou um produto, entendeu? Então, assim, tudo isso são formas de você aproximar do sol do seu negócio, se aproximar do sol do seu negócio. É fazer com que as pessoas entendam que você não é mais uma pessoa que está fazendo aquilo. Você é a pessoa. Entende? E dar argumentos para aquela pessoa chegar até você. E aí, para isso, você tem que saber quem é o cliente que eu quero. Isso a gente chama de persona. A gente tem que ter um persona. No curso que eu fiz, a primeira coisa que a gente define é a persona e o nicho que a gente quer fazer. Porque o essa nicho. tem Exatamente. né? Mas aí a gente primeiro precisa entrar no persona. Quem é essa persona? A Cláudia já sabe quem é a persona dela. São pessoas de 70, 80 anos. Mas será que não dá para trabalhar um outro tipo de pessoas? Eu tenho muitos jovens também. Então, a maioria eram idosos. Mas eu tenho Isso. muitos jovens também. Isso, Inclusive, mandou botar uma GoPro na cabeça e poder filmar fazendo pé. Pronto, fazer um escaldapés, não sei, Cláudia, não sei. Tem que botar essa criatividade. Eu tinha uma manicure, uma menina que fazia minha unha, Cláudia, em Teresópolis, que ela botava bolinha de gude dentro daquela bacia pra gente ficar pra fazer massagem. Meu Deus, que maravilha, que delícia que era aquilo. A gente ficava com o pé ali, mexendo naquelas bolinhas de gude, aquilo me acalmava a gente de tal forma. Que era uma coisa tão inocente, né? E ela botava umas bolinhas de gude enquanto amolecia a cutícula do pé. Não, eu não tenho como botar porque o meu eu não boto de molho, eu boto só algodões. Fica o algodãozinho molhadinho ali em cima e tal, aquele negócio. Mas a massagem que eu faço no final, mas isso é um tratamento à parte. Então, eu dei até de brinde, massagem, essas coisas todas. É uma coisa assim que eu pego na mão, aí faço aquela massagem com os dedos, depois eu pego um massageador vibratório com o infravermelho, passo, termino com óleo essencial de lavanda, apago a luz, deixo só a luz ambiente, coloco musiquinha. Então, quer dizer, é uma coisa que ninguém faz em Madureira. Só eu. Cláudia. Mas eu não divulguei isso. Pois é, Cláudia. É verdade, estou de prova, É a mesma coisa que você botar uma roupa linda, maravilhosa e se trancar dentro do quarto. Acabou. Só você. Então, Liz, você vai ser minha cobaia, viu, Liz? A Liz vai ser minha cobaia. Nós vamos filmar. Sempre que eu vou lá, eu saio de lá quase dormindo. Gente, então, a gente vai botar isso aí na internet. Vamos botar isso na internet. Pra que existem as amigas? Pra gente botar elas de cobaias, entendeu? Cobaias do bem. Vai ser bom. A Cláudia tinha que divulgar essas coisas que ela faz na mesma frequência que ela divulga a promoção. Pois é. Entende? Mas eu até coloco, Liz, mas assim, o que eu estava falando, na minha linha de transmissão no WhatsApp, gente, eu tinha quase 600 pessoas. Se eu tiver com 150 me respondendo, tem muito. Você tem noção de quanto eu tinha cliente. Entendi. É constância, Cláudia, constância. Mas é isso que a gente está falando aqui. A gente tem que transmitir, as pessoas têm que saber da nossa autoridade, daquilo que a gente detém, daquilo que a gente faz. E se a gente não comunicar, ninguém vai saber. Então, meninas... Eu publico, eu tenho uma página sobre a Escopone Psicologia. Eu vou dar uma olhadinha aí nessas páginas aí. Mas eu vou dar uma olhada. É bem paradinha. Dá uma olhadinha aí nessas páginas. Vai lá no Instagram da Aroma de Verde. Vou dar uma passeada. Vou lá. Vou ver, vou olhar. Então, eu quero passar todo mundo convidado a curtir minha página, entendeu? Escopone Podologia. Isso, então. Como a gente entrou nessa etapa agora, eu vou pedir que cada um de vocês coloquem o @ da empresa ou do perfil de vocês, para a gente poder conhecer, trocar, seguir, enfim, para a gente poder se conectar mais ainda. E aí, eu queria saber se todos estão com papel, com um caderninho aí na mão para anotar as perguntas. Peraí. Pegar. Estava até deitada, levantei. Vou pegar. Vou pegar aqui no caderninho que eu deixei no quarto.
Isso serve também para as mulheres que estão assistindo, vão assistir a gravação. São pouquinhas perguntas, vocês conseguem escrever isso rapidinho, printar e me mandar foto, tá? Então, vamos lá. O que é sucesso para você? Defina resumidamente, né, o que é sucesso para você. Sucesso para mim a Tereza deu aí uns exemplos, né? Eu tenho uma casa no campo, enfim, eu falei aqui um pouquinho também, mas eu quero que vocês definam, pensem o que é sucesso para vocês. Bom, em seguida, você tem um sonho. Se sim, ele está no papel ou na sua cabeça? Só responder se tem um sonho. Caso tenha, ele está no papel ou se está na cabeça. Posso seguir? Pode. Tá. O que você deseja fazer de concreto? O que você pretende? Deseja não. O que você pretende fazer de concreto para te levar em direção ao seu projeto? Mas posso seguir? Onde você sente que se trava? Qual é a parte? Qual é a etapa que você acha que você trava? Onde você sente que trava? Qual o seu maior empecilho? Foi? E que tipo de investimento você faria se tivesse recursos financeiros? Isso é livre, tá? O que eu faria? Viaja na maionese mesmo. Eu quero que vocês soltem essa criatividade. E aí, isso aí dá para vocês responderem rapidamente, escreverem quando a gente terminar a aulinha hoje, para não dispersar. Escreve, responde. É para enviar ainda hoje? Seria maravilhoso. Ficaria muito feliz, meu coração ficaria em festa se eu recebesse essas respostas hoje ainda. Ia dormir tão feliz. Tá. Meme cachorrinho tremendo. Mesmo do jeito que fosse, eu sei ler hieróglifos, fui treinada em Oxford. Não, eu vou escrever, não vai ler minha letra, não. Eu psicografo. Ah, perfeito, eu sou ótima nisso. Já fiz psicografia, sei, entendo. Sei ler letra de médico, sou craque. Competição com o Chico Xavier. Então, meninas, vamos começar a partir de hoje a olhar para o nosso negócio, para o nosso sonho, para o nosso projeto. Se a gente ainda não sabe qual é esse sonho, como é o caso da Juju, eu quero que você liste, Juju, todos os sonhos que você tem, eu tenho várias ideias, então eu quero que você liste essas ideias. E dessas ideias, primeiro você tem que botar isso no papel. E dessas ideias você vê aquela que você mais olhando, que você se sente mais próxima, que se sente um pouquinho mais animada ao ver, tá? Isso é um exercício para todas vocês. Ok.
tá bom? E não esqueçam de, no final daqui, mais tarde, antes de dormir, colocar lá o arrobazinho de vocês, pra gente, seja pessoal, seja profissional, colocar o arrobazinho pra gente poder se seguir. Ok. Tá bom? Suas lindas, maravilhosas, empreendedoras, Tá bom. riquíssimas, prósperas, abundantes, famosérrimas, nossa. claudiascopone@com, só seguir. É só seguir. Show de bola. E assim, né? Simples assim, tem que ser assim, né? Simples. Hein? Exatamente. Tá bom, meninas? Tá bom, querida. Tá bom. Um beijo, Então, então. vamos lá. Beijo, até amanhã. Beijo, Até amanhã. tchau, Amanhã. boa noite. Boa Um noite. beijo, boa Beijo, noite. Beijos, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Adriana, fica aí, ó. Tá. Beijo, boa noite, gente. Boa noite.